Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui agora, bem interessante. A gente vai fazer um projeto aqui chamado listagem de contatos. Eu já meio que preparei aqui para vocês, tá? Então, basicamente, é um arquivo HTML tranquilo. Dentro do body nós temos um H1, listagem de contatos, e uma lista não ordenada com alguns list items dentro. Pausem o vídeo para vocês fazerem igual. Beleza. E aí agora a gente vai continuar. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aprender a fazer uma maneira de listagem de alguns elementos. Então, digamos que eu tenho aqui a listagem de contatos, só que, por exemplo, o Carlos Uchoa ali da horadev.com.br, o endereço de contato dele é o site que ele pediu. Como é que a gente faz para deixar isso aqui navegável? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos simplesmente colocar um A e um href aqui dentro da estrutura para a gente poder trabalhar dessa forma. Então, bem aqui ao lado onde está o site e o nome, eu vou colocar a tag A. Ela vai vir com href para perguntar onde que fica, né, o endereço. Então eu vou colocar aqui https://horadev.com.br. Eu já tenho esse domínio, tá, pessoal, mas estou finalizando o site para vocês, tá? Então por enquanto está fora do ar, peço até desculpa por isso. Então target, eu vou colocar aqui um atributo, porque se eu não colocar esse atributo, olha só o que acontece, pessoal. Na hora que eu salvo aqui, eu tenho que deixar o fechamento dessa minha tag após a palavra horadev, tá? Para envolver. Envolvi. Salvei. Ele já ficou ali com o link, né? Se eu clicar, ele automaticamente vai tentar acessar o site. Como não tem nada, vai dar acesso negado e tudo mais. Show de bola. Só que eu não quero que, ao clicar aqui, eu perca o meu site, certo? A minha listagem de contatos. Então, para isso, eu posso colocar um atributo, target. E aí, o target, por padrão, o blank, ele já vai abrir uma nova guia. Então, eu continuo com o meu projeto aqui, mas ele abre uma nova guia toda vez que eu clico. Então, é uma maneira de você utilizar tranquilamente, tá? Nos seus projetos. Existem outros atributos também que nós podemos estar utilizando. O blank, ele abre o link numa nova janela, como nós já vimos. Tem também o self, tá? Então, underline self. O self, o que ele faz? Ele vai abrir o documento vinculado no mesmo quadro. Então, cliquei aqui, ó. Ele vai abrir na própria guia que eu estou. Não é interesse. Não é isso que eu quero fazer, tá? Nós temos também o parent. Então, underline parent. O que o parent faz? Ele vai abrir o documento vinculado num conjunto de quadros. Cliquei aqui. Ele vai buscar aqui uma outra guia, se tivesse aberto, e vai abrir. Como eu não tenho um conjunto trabalhando aqui, ele vai abrir em cima, bem parecido com o self, certo? Tem também o top, underline top, ele vai abrir no topo da página também, mas não vai fazer nenhuma diferença aqui pra gente. E tem o frame name. Então, frame name, ele vai abrir o documento vinculado no quadro nomeado, basicamente abrindo uma nova guia, tá bom? Então, por padrão, o que a gente costuma utilizar é o blank. Não teve muita mudança aqui, né, visual, mas basicamente a gente utiliza o blank. É o mais comum de todos, tá bom? Só para critério de entendimento. Já o outro usuário da nossa lista aqui, ó, a Lene, o que ela vai fazer aqui? Ela está tratando através de um telefone. E como é que a gente trabalha com telefone, né, no HTML? Nós temos uma tag especial para telefone. Também vamos trabalhar com href, tá, pessoal? Então, vou colocar o link A aqui. Ele vai abrir o href. Eu vou finalizar ele após o nosso número de telefone para envolver. Já ficou aqui, ó, bacaninha. Só que se eu clicar aqui não vai fazer nada, né? Porque eu não coloquei aqui o que eu quero que ele faça. Então, existe uma tag especial para telefone. Se eu tiver num aparelho, se eu estiver navegando e eu tiver com algum dispositivo que faça ligação, tem uma tag chamada tel, 2 pontos, e eu passo o meu número de telefone aqui. Fazendo isso, automaticamente ele já vai reconhecer, e se eu tiver um aparelho telefônico, ou se eu estiver navegando através de um aparelho telefônico, ele vai selecionar e vai abrir o meu teclado numérico do telefone. Aqui no caso ele vai buscar um aparelho, ou um smartphone, ou um programa como Skype para fazer ligação, certo? Então ele já vai habilitar isso, ele já chama
pré-definido com essa tag tel. Bem bacana, bem interessante, né, pessoal? E o Júlio, ele quer se comunicar através do WhatsApp. Eu aproveitei e deixei um link aberto aqui, que o WhatsApp ele tem algumas maneiras da gente fazer esses links. E a maneira mais comum, onde ele até explica aqui para usar, ó, é essa, wa.me, e passar um número de telefone, sem mais, sem tracinho, sem parênteses, simplesmente limpando tudo. Então a gente pode pegar esse endereço aqui, ó, http, com a barrinha, copiei, ó, Ctrl C, vamos vir aqui, e eu vou colocar aqui também novamente uma tag A, href, vou passar o endereço, eu tenho que fechar ela, novamente, como eu falei para vocês, envolvendo o número de telefone, certo? E eu vou passar aqui dentro o meu número de telefone, sem mais, sem nada, só o número mesmo aqui, ó. Show de bola. Já ficou com o link ali, só que eu tenho que colocar o atributo target blank também. Se eu não colocar, ele vai subscrever em cima da nossa tela, e eu não quero isso, ok? Então aqui depois dele eu vou colocar o target. Quando eu clico agora, ele vai abrir, perguntando se ele quer que continue, para o número que eu coloquei aqui. Se eu clicar aqui, ele vai habilitar o meu WhatsApp Web e fazer com que eu entre em contato com a pessoa que colocou esse número aqui. Bem interessante, é uma maneira bem comum que a gente vê hoje em dia e muito útil. E ele tem outra maneira muito mais interessante, que é com um link customizável, uma URL customizável, onde basta eu passar o WhatsApp //. Se eu fizer dessa forma aqui, ele faz uma diferença. Em vez de ele abrir para um link externo, eu tenho que clicar aqui para abrir o WhatsApp, por assim dizer, e eu passar diretamente aquela URL aqui, do jeito que está, ó, ele já vai abrir. Se eu tiver instalado aqui o meu WhatsApp, ele já vai abrir ele direto. Então se eu clicar aqui, ele vai buscar o meu WhatsApp e vai tentar abri-lo, certo? Como eu não tenho aqui, então ele não vai para canto algum. Mas caso eu tivesse, ele já ia abrir meu WhatsApp aqui direto, certo, pessoal? Então essa é uma outra maneira muito utilizada aqui no momento. E todo mundo está trabalhando e fazendo essa modificação dessa forma, ok? Então fica aí para vocês mais essa dica. Se eu tivesse o WhatsApp aqui direto, vocês podem testar, pegar esse link, abrir no celular de vocês, e quando vocês clicarem, ele já vai abrir o WhatsApp direto, tá? Bem interessante mesmo. Outra maneira que a gente também pode ver é com o Instagram. O Instagram da mesma forma. Se eu estiver trabalhando aqui com o Instagram, eu até tenho o Instagram da Hora Dev aqui, ó. É Instagram/Hora Developer. Eu vou até copiar aqui o link para a gente poder linkar ali. Então vamos colocar aqui o A com href, colocar o nosso Instagram e vou fechar ele após o Hora Developer. Show de bola. E vou colocar aqui também o target, _blank. Beleza, quando eu clico aqui, ele já me leva para o Instagram do Hora Developer. Show de bola. Peço que vocês me sigam lá também e vamos ver como é que funciona de outra maneira. O Instagram também, ele tem uma maneira bem mais fácil de você já abrir direto, caso você tenha, ou você utilize esse link em um aplicativo ou em um site que tem a versão mobile. Ele também tem o mesmo, igual ao WhatsApp aqui. Em vez de eu chamar dessa forma, eu chamo o Instagram. Então eu venho Instagram e boto _, só que eu tenho que passar alguns parâmetros para ele funcionar. Então user, interrogação, username, e eu vou pedir para ele passar pelo username Hora Developer. Dessa forma ele já vai buscar o Instagram da pessoa que tem o Hora Developer. Então quando eu clico aqui, ele vai também buscar o aplicativo Instagram e executá-lo. Como eu não tenho instalado local no meu PC, ele não vai abrir nada. Mas se eu tivesse num computador ou acessando de um celular e eu clicasse nesse link, ele já ia abrir o meu aplicativo do Instagram e ia chegar na minha página Hora Developer. Tranquilamente, podem fazer esse teste que vai funcionar, tá? E o último contato aqui, ele quer se comunicar através do e-mail. E basicamente é a mesma forma. Eu vou colocar aqui um href, certo? É bem parecido com o telefone. Vou colocar aqui no final. E aqui dentro, eu vou, em vez de colocar um tel, eu vou colocar um mail to. O mail to dessa forma, onde eu vou colocar 2 pontos e o e-mail da pessoa que ele quer se comunicar.
Como o e-mail da pessoa é esse que eu coloquei aqui, ó, basta eu copiá-lo e colocar aqui dentro. Dessa forma, quando eu clicar, ele vai procurar um programa de envio de e-mail que eu estiver aqui no computador, e aí ele vai tentar me redirecionar para enviar um e-mail para a pessoa. Ok? Então, através do Mail.to, ele faz esse processo. Como aqui eu também não tenho nenhum e-mail aberto, ele não encontrou. Mas caso eu tivesse, ele automaticamente faria essa brincadeira, onde ele iria buscar um Hotmail, um gmail.com e automaticamente deixaria pronto para enviar o e-mail para a pessoa. Certo, pessoal? Se eu tivesse um outro programa de gerenciamento de e-mail, ele abriria esse programa também, justamente nessa conta. Tá? Então, essa aula fica por aqui e vamos para a próxima aula.